Olá, meu nome é Eduardo Cardoso Silva, sou membro do Conselho Deliberativo da SCPREV, que é uma fundação de previdência complementar dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, e eu venho aqui compartilhar com os senhores e com as senhoras um pouco da nossa experiência com a aplicação dos OKRs na gestão estratégica. Nós preparamos aqui uma apresentação para melhor ilustrar o nosso case. Primeiramente, farei uma rápida apresentação do conceito dos OKRs e, na sequência, eu apresentarei o caso da SCPREV. Uma primeira informação que eu gostaria de fornecer, especialmente para quem não conhece os OKRs, que, muito embora o estrangeirismo do significado dessas siglas desperte um sentimento de ser algo muito complexo, algo diferente, a principal característica dos OKRs é a simplicidade. Então vamos lá, não vamos perder tempo. Um primeiro ponto aqui é que os OKRs são uma ferramenta de gestão estratégica, ou seja, é uma metodologia de gestão de desempenho. Ela ajuda a esquematizar o direcionamento estratégico de uma organização. Essa metodologia ela auxilia no alinhamento das metas da organização de forma integrada, tanto nas metas da alta administração, quanto em relação às metas da equipe de execução. Ou seja, ela abrange os diferentes níveis da organização. Em síntese, os OKRs são um desmembramento de metas. O grande ponto de diferenciação aqui está nos ciclos de verificação do atingimento dos resultados chaves. Diferente do que habitualmente a gente utiliza, por exemplo, no Balanced Scorecard, ou seja, no mapa estratégico, onde há uma verificação anual, onde há uma verificação em até um período de 5 anos, os OKRs utilizam prazo mais curtos de verificação, geralmente de 3 em 3 meses. E aqui reside, talvez, o grande diferencial da ferramenta. Essa verificação em períodos mais curtos auxilia na correção dos desvios do plano inicial. Isso ajuda na adaptação da organização frente ao dinamismo do mercado e da sociedade. Mas o que são esses OKRs? O que significa essas siglas? Bem, o O representa os objetivos, que são declarações qualitativas acerca do que se quer alcançar. E o KR, os resultados chaves, os Key Results, são métricas com características quantitativas que permitem a verificação do sucesso da execução dessa estratégia. Essa metodologia ela foi bastante difundida através desse livro aqui, Avalie o que Importa, do John Doerr. Ele é um livro bastante rico em exemplos e muitos casos verídicos. E os OKRs, eles possuem uma aplicação comprovada, com qualidade comprovada por diversas empresas bastante relevantes e modernas do mercado. E eu cito aqui a Google, a Twitter, Amazon, Intel, Microsoft, BMW, Walmart, Ing, e agora com a SCPREV. O livro traz um grande exemplo aqui, eu sempre indico esse exemplo para quem não tem muito tempo para ler todo o livro, E o exemplo, ele ilustra um caso de um time de futebol americano, que é um caso fictício, e graças a esse aspecto lúdico que o esporte nos traz, fica mais fácil de compreender esse desdobramento de metas, Então, vamos lá. Aqui ele traçou, é um exemplo criado pelo John Doerr, as metas do gerente geral, do treinador principal, do vice-presidente de marketing, e aí abaixo do treinador principal eles se separam no setor de ataque, setor de defesa, abaixo do vice-presidente de marketing, o diretor de marketing e o responsável pelas relações públicas. Então, o gerente geral ele tem como objetivo fazer dinheiro para o proprietário do time.
né? E os resultados chaves de verificação do sucesso desse objetivo, o time precisa ganhar o Super Bowl e precisa lotar todos os jogos em casa. E aqui eles colocam uma meta de 90% de ocupação. E aí ele desmembra as metas do treinador principal. O treinador principal ele precisa ganhar o Super Bowl. Esse é o objetivo do treinador principal, né? E para isso, quais são os resultados chaves que se criaram, que se criou aqui? Se criou dois resultados chaves, né? O primeiro deles é acumular mais de 300 jardas por jogo em passes, e o segundo KR, sofrer menos de 17 pontos por jogo. E esses resultados chaves foram desmembrados em objetivos para o setor de ataque e para o setor de defesa. Do outro lado, no vice-presidente de marketing, ele tem como objetivo lotar os jogos em casa, né, com 90% aqui de ocupação. Como resultado-chave, ele precisa atualizar a estratégia de branding da equipe, precisa aumentar a cobertura midiática e revitalizar o programa de marketing dentro do estádio. E aqui esses objetivos, esses resultados chaves foram desmembrados em objetivos tanto do diretor de marketing quanto em relação às relações públicas. Passamos então agora aqui ao caso da SCPrev. Como eu disse, a SCPrev administra a previdência complementar dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, e ele é composto por servidores tanto do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Eu, enquanto membro do Conselho Deliberativo, busquei um enquadramento não tanto, uma característica do Conselho não tanto controladora, mas também busquei dar um pouquinho de atenção à característica diretiva do Conselho, né? Buscando aqui um comportamento mais prospectivo. E aí, quando assumi como membro do Conselho Deliberativo, eu sugeri ao diretor-presidente que a gente adotasse um planejamento estratégico. E ele foi bem contundente ao me dizer que não queria um planejamento estratégico de parede, queria algo que funcionasse. E aí eu apresentei essa tecnologia, essa metodologia dos OKRs. E foi muito bem aqui aplicado pelos servidores da SCPrev. Um primeiro ponto que se fez foi reconstruir todo o planejamento estratégico da SCPrev, né? Colocar no papel tanto o alicerce, né, os valores da instituição, e também trazendo aqui os pilares, né, que são a missão e a visão da instituição. E, por fim, os objetivos estratégicos. Essas 4 características aqui que eu mencionei e marquei em amarelo são características de longo prazo, né? A gente precisava colocar também uma característica de verificações de curto prazo, objetivos de curto prazo. E aqui os OKRs entraram como uma luva. Então, esse aqui é o mapa estratégico da SCPrev. A gente tem a nossa missão, nossa visão. A missão é prover segurança previdenciária aos participantes e suas famílias. E a visão é ser reconhecida como uma instituição eficiente, amparada na sustentabilidade e transparência. E a gente dividiu aqui, como a metodologia do Balanced Scorecard orienta, a gente definiu os objetivos, né, classificou aqui os objetivos em perspectivas. Nós temos a perspectiva dos participantes, perspectivas financeiras, dos processos internos e de aprendizado e crescimento. E eu cito aqui, talvez a principal, né? Reter e atrair novos participantes. Então, esse é um objetivo estratégico na perspectiva dos participantes. Em relação ao financeiro, otimizar a rentabilidade dos recursos geridos pela organização, observando as condições de investimento da entidade e níveis prudentes de risco. E o terceiro objetivo estratégico, né, ainda na perspectiva financeira, atingir a sustentabilidade econômica e financeira da SCPrev. E por aí segue. A gente tem aqui outros objetivos estratégicos, tanto no viés de processos internos, para melhorar processos internos, quanto de aprendizado e crescimento. Vejamos que os objetivos de baixo, eles sustentam os objetivos de cima. Como havia mencionado, né, os objetivos estratégicos, eles dão uma característica aqui do que nós queremos alcançar. Já os OKRs, eles buscam responder
como a gente vai alcançar esses objetivos, trazendo esse esquema de como a gente pretende alcançar esses objetivos. Então, já trazendo aqui a característica dos nossos OKRs. Então, a gente fez os OKRs conforme cada objetivo estratégico, vinculando os OKRs a cada um dos objetivos. Então, naquele objetivo que eu havia dito, objetivo estratégico, de reter e atrair novos participantes, nós definimos aqui que o objetivo nosso é melhorar a percepção de atratividade do plano da SCPREV e do benefício especial previdenciário. E a gente definiu aqui como resultados chaves, né, resultados de verificação do atingimento dessa melhor percepção da atratividade do plano SCPREV, manter retenção acumulada de adesões automáticas superior a 90%. Ou seja, aquelas pessoas que ingressam no nosso plano de forma automática, a gente precisa reter até 90% dessas pessoas. Um outro resultado-chave aqui de verificação do atingimento desse objetivo é manter a retenção acumulada do total de participantes superior a 97%. E, por fim, em relação aqui ao benefício especial previdenciário, atingir 346 adesões ao BEP até dezembro de 2022. Seguindo, ainda na perspectiva financeira, nós tínhamos um outro objetivo estratégico, que era otimizar a rentabilidade dos recursos geridos, observando as condições de investimento da entidade e níveis prudentes de risco. Então, a gente caracterizou aqui como objetivos do OKR melhorar os níveis de rentabilidade dos recursos geridos pela SCPREV, tendo como referência as empresas de previdência complementar, entidades privadas de previdência complementar, com o mesmo porte da SCPREV. E a verificação aqui do atingimento ou não é alcançar níveis de rentabilidade acima da mediana dessa fatia, né, dessa amostra da população. Ainda na perspectiva financeira, atingir a sustentabilidade econômica e financeira da SCPREV, a gente colocou aqui como objetivo dos OKRs alcançar superávit das receitas próprias em relação às despesas administrativas. Como resultado-chave, a gente colocou atingir 120 adesões de servidores com salário de contribuição acima de R$30 mil até dezembro de 2022 e manter o índice de despesas administrativas sobre receitas próprias abaixo de 2,5% nos últimos 12 meses. Descendo aqui para os objetivos estratégicos de processos internos, né? Já estou pulando aqui. Assegurar a melhoria contínua dos processos de trabalho. Então, a gente colocou aqui como objetivo nos OKRs adequar os processos internos à LGPD. Então, aqui, o resultado-chave para a verificação desse atingimento é implementar 80% do plano de ação de conformidade à nova lei, né, até dezembro de 2022. E por aí segue. A gente tem uma série aqui de OKRs, né, tanto de objetivos quanto de resultados-chaves. Então, um objetivo pode ter um ou mais resultados chaves a serem alcançados, né? Eles, como eu havia dito, eles provam o atingimento ou não desse objetivo traçado, e a gente tem os diversos, para cada objetivo estratégico, a gente traçou cada um dos OKRs para dar o direcionamento estratégico e fazer com que a nossa entidade alcance, ao final dos 5 anos do mapa estratégico, alcance o que foi pretendido, né? Então, compartilhando aqui nossa experiência, nós iniciamos essa conversa em agosto, né? E divulgamos o planejamento estratégico da SCPREV à equipe interna, a equipe executiva, no dia 29 de setembro, já começando o primeiro ciclo no dia 1º de outubro de 2022. É o primeiro ciclo de verificação. O ciclo se encerrou em 31 do 12, né, no final de 2022, e já se iniciou um segundo ciclo de verificação, o segundo ciclo, a partir de janeiro de 2023, e ele se encerrou em junho de 2023. Na sequência, a gente já iniciou o novo ciclo, o terceiro ciclo
em julho de 2023 e ele se encerra dia 31/12/2023. E o mais curioso de tudo isso aqui é que nos primeiros ciclos a gente verificou o não atingimento das metas, né? Mantivemos algumas metas, ajustamos outras que a gente entendeu que estavam inadequadas, mas o mais importante aqui nos OKRs é que as metas sempre precisam impulsionar a organização para frente, né? Elas precisam ser metas desafiadoras. O que eu tinha para trazer nesse curto espaço de tempo foi exposto aqui e a gente se coloca sempre à disposição para mais informações, para observações e até para sugestões que possam melhorar aqui os nossos OKRs, né? Tendo em vista que o espírito disso é justamente essas revisões periódicas e esse compartilhamento de informações que possam aprimorar a nossa gestão estratégica. Deixo aqui meu abraço a todo mundo.